Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós teremos a divulgação do principal dado econômico do planeta Terra. Basicamente é o que mais mexe os mercados quando ele sai, que é o relatório de empregos americano. Esse dado vai sair hoje. Também tivemos agora, durante essa madrugada, a inflação na zona do euro dando uma surpreendida nos mercados. E também na parte da Ásia nós tivemos uma situação relevante envolvendo a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Aparentemente tivemos um ataque por lá, que eu vou explicar logo em seguida. E aqui no Brasil nós teremos também a divulgação de dados de inflação importantes que mexem no nosso mercado aqui também. E no final do vídeo eu vou explicar o reflexo que isso tudo acontecendo no mundo tem para a nossa bolsa aqui no Brasil. Mas já começando pelo cenário que mais o mercado vai ficar de olho hoje, que é a divulgação do famoso payroll. O payroll é o relatório de empregos americano. Basicamente, ele tende a mexer tanto no mercado por conta de que nós tivemos uma situação no ano passado inteiro em que as expectativas que o Fed, que é o Banco Central Americano, parasse de subir os juros estava totalmente vinculado a se os empregos começassem a desacelerar, que era o principal indício que o mercado estava observando para poder entender que a economia dos Estados Unidos estava desacelerando e se o Fed mantivesse juros altos, isso ia piorar a situação da economia. Mas o que acontece? No final desse ano passado, agora de 2023, nós tivemos uma comunicação do próprio Banco Central americano que foi interpretada muito positivamente de que talvez o Banco Central já fizesse o primeiro corte de juros em março. Então é aí que entra a importância desse relatório de empregos payroll, por conta de que se ele vier mais forte do que o esperado, ele vai dizimar essas apostas de cortes de juros em março. O que, obviamente, a gente tem que sempre lembrar aqui, que juros altos tira a liquidez dos mercados, inclusive tende a causar reflexos negativos aqui para o Brasil também, porque se tem menos dinheiro na praça, terão menos dinheiros investidos em emergentes, como o Brasil. Então, não só os Estados Unidos pagam o preço com juros altos, mas também o Brasil acaba indo na mesma linha. Então, esse dado tem a previsão para hoje de sair com 170 mil empregos gerados. Lembrando que o anterior tinha vindo 199 mil. Então é para isso que o mercado vai olhar, além da taxa de desemprego americana que sai junto com ele. E a taxa de desemprego americana está sendo previsto um aumento de 3,7% para 3,8%. Então esses dois fatores são os principais dados econômicos do planeta hoje. Então, saindo mais forte do que o esperado na geração de empregos, nós possivelmente teremos uma precificação de queda e continuidade de queda aí no final dessa semana para a bolsa. Se nós tivermos o contrário, provavelmente nós teremos aí um retorno do otimismo para um possível primeiro corte de juros lá nos Estados Unidos, agora em março. Só que a gente tem que lembrar que essa semana também saíram outros dados de empregos menos relevantes, que é o famoso ADP, que era considerado uma prévia desse payroll que sai hoje, só que ele veio maior do que o esperado. E isso, obviamente, gerou uma preocupação em relação ao payroll. E além de tudo, o outro dado semanal, que é o pedido de seguro-desemprego, também diminuiu por lá, ou seja, menos pessoas pediram o seguro-desemprego, menos pessoas desempregadas alimentam essa expectativa que o payroll possa vir mais forte do que o esperado. Tanto é que os mercados agora, durante essa madrugada, já estão precificando uma negatividade, tanto nos Estados Unidos quanto na Ásia e até mesmo na Europa. E já falando da Europa, nós tivemos a divulgação aí da inflação da zona do euro. E a inflação deles, tanto na parte cheia do número, que é o número inteiro, quanto o núcleo do número, que é onde eles excluem a parte de alimentos e energias que são mais voláteis, todos os dois vieram menores do que o esperado. E isso, aparentemente, inflação menor seria visto como bom, né? Pensando num cenário brasileiro, por exemplo. Só que, como a Europa está enfrentando um momento de desaceleração econômica muito forte, ele foi visto com uma amplitude da desaceleração e acabou sendo precificado negativamente nas bolsas agora durante essa madrugada. Na Ásia, nós também temos um cenário negativo que fechou essa madrugada, mas lá por movimentos um pouco mais particulares, em relação à fraqueza da China, que a gente já não é de hoje, que sabe que está ocorrendo por lá. A única bolsa que acabou se safando por lá foi a bolsa do Japão, porque eles tiveram a divulgação lá do PMI, que é um índice de gerente de compras, na parte composta do número, e ele voltou para cima de 50, que é a linha de corte entre uma contração da economia ou uma expansão da economia. Basicamente ficou igual ao do mês passado, nem subiu nem caiu. O resumo desse número seria isso. E foi visto como positivo, a bolsa japonesa fechou no positivo. Só temos um fato bem relevante acontecendo na Ásia, que não tende a fazer preço ainda aqui para o Brasil, mas é um fato a se observar, que foi
a Coreia do Sul emitindo um alerta de busca de abrigo. Basicamente, ela emitiu esse alerta porque 2 regiões dela foram atacadas por 200 projéteis da Coreia do Norte. Então, os mercados como um todo tendem a ficar em sinal de alerta relacionado a essa briga geopolítica que não é de hoje. Mas se ele se escalar aí ao longo dessa semana, pode sim fazer preço fortemente nos mercados, não só da Ásia, mas refletir para o resto do mundo. E aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação agora durante essa madrugada de um dado de inflação que se chama o IPC-FIP. Ele veio menor do que o anterior, então isso é positivo para o nosso país. Só que nós teremos a divulgação de mais um, que é o IGPDI, que vai sair hoje ao longo do dia. Só que assim, colocando num contexto de mercado, o próprio relatório de empregos americano tende a fazer mais preço na nossa bolsa aqui do que propriamente esse dado de inflação que vai sair ao longo do dia. Então, para hoje, sim, nós teremos um possível cenário de abertura de queda aqui para a nossa bolsa e alta para o nosso dólar, pensando no contexto macro, só que às 10h30 da manhã nós teremos o verdadeiro direcional para o resto do dia na nossa bolsa e no nosso dólar, depois que saírem os dados de emprego americano lá nos Estados Unidos.